Você acredita que uma simples faxineira pode esconder segredos que nem um milionário imagina? Essa história que vou contar hoje é tão surreal que até eu duvidei quando ouvi pela primeira vez. Me fala nos comentários, você está assistindo de qual estado do Brasil? Adoro conhecer minha audiência. Se você quer descobrir como uma mulher que limpa escritórios conseguiu abalar um império financeiro inteiro, já deixa o like e se inscreve porque essa reviravolta vai te arrepiar. Prepare o coração, porque o que esse empresário descobriu sobre sua funcionária vai mudar tudo o que você pensa sobre julgamentos e aparências. A chuva batia contra as janelas do 40º andar com a insistência de um segredo que exigia ser revelado. Heitor Sampaio contemplava Belo Horizonte desde seu escritório, onde o aroma do café exportação se misturava com o ar-condicionado que mantinha afastado o calor mineiro. Seus dedos, acostumados a assinar contratos milionários, tamborilavam nervosamente sobre a escrivaninha de jacarandá, enquanto observava as luzes que se estendiam até a Serra do Curral. O sucesso é uma prisão de cristal. Permite ver o mundo, mas jamais tocá-lo. Pensou recordando as palavras que sua avó costumava sussurrar enquanto preparava broa de milho nas madrugadas de sua infância em Diamantina. Aos 52 anos, Heitor havia construído um império financeiro, que se estendia desde os modernos arranha-céus da região da Savassi até as indústrias de Betim. Sua empresa, Sampaio em Associados, era uma máquina perfeita de gerar riqueza, cada engrenagem calculada ao milímetro, cada movimento previsto com a precisão de um relógio suíço. No entanto, essa noite de março, enquanto as primeiras chuvas da estação lavavam as ruas de paralelepípedos do centro histórico, algo havia mudado no ar. O escritório estava imerso em um silêncio que só rompia o murmúrio distante do trânsito e o sussurro constante do ar-condicionado. Os móveis de design italiano, as obras de arte contemporâneo e a vista panorâmica da cidade criavam um ambiente de poder absoluto, mas também de isolamento profundo. Era o refúgio de um homem que havia conquistado o mundo empresarial ao custo de perder-se a si mesmo. Heitor ajustou sua gravata de seda italiana e consultou o Rolex que havia herdado de seu pai. 9h43 da noite. O edifício estava praticamente vazio, salvo pelos vigilantes de segurança e... ela, Clarice Mendes. A mulher que chegava todas as noites depois do horário regular, arrastando suavemente seu carrinho de limpeza pelos corredores acarpetados. Durante meses, havia sido apenas uma sombra em sua percepção periférica, uma presença silenciosa que mantinha impecável seu mundo de aço e cristal. Mas essa noite, algo em sua forma de se mover havia capturado sua atenção de maneira inexplicável. Aproximou-se da porta de vidro de seu escritório e a observou trabalhar. Clarice era uma mulher de aproximadamente 60 anos, de estatura média e movimentos delicados. Trazia o cabelo grisalho preso em um coque simples e vestia o uniforme azul marinho da empresa de limpeza, com uma dignidade que transformava a roupa humilde em algo elegante. Suas mãos, enquanto limpavam cada superfície, moviam-se com uma graça que lembrava as artesãs de Ouro Preto, moldando pedra-sabão. O que mais intrigava Heitor era a forma como ela trabalhava. Não havia pressa nem negligência em seus movimentos. Cada gesto parecia deliberado, quase cerimonial. Limpava as escrivaninhas como se fossem altares, organizava os papéis com o cuidado de quem maneja documentos sagrados, e em mais de uma ocasião havia encontrado pequenos papéis dobrados sobre sua mesa no dia seguinte. Essa noite, decidiu ficar mais tempo do que o habitual. De seu escritório, podia observar Clarice enquanto trabalhava na área de recepção. Viu-a parar diante da grande janela que dava para o oeste, onde as luzes da cidade criavam um mosaico dourado. Por um momento, pareceu perdida em contemplação, seus olhos refletindo uma profundidade que contrastava com a simplicidade de seu trabalho. Então, aconteceu algo inesperado. Clarice tirou de sua bolsa de mão um pequeno caderno e começou a escrever. A luz tênue do corredor iluminava seu rosto concentrado, revelando feições que falavam de uma beleza serena, moldada por anos de experiência e sabedoria. Escrevia com fluidez, como se as palavras brotassem dela sem esforço,
e ocasionalmente levantava o olhar para as luzes da cidade, como buscando inspiração na paisagem noturna. Heitor sentiu uma curiosidade que não experimentava há anos. Era como se tivesse descoberto que uma pintura familiar ocultava outra obra-prima por baixo. O que escrevia essa mulher nas profundezas da noite? Que pensamentos ocupavam sua mente enquanto o mundo corporativo dormia ao seu redor? Quando Clarice terminou de escrever, dirigiu-se à mesa do jovem estagiário de contabilidade e colocou cuidadosamente um papel dobrado junto ao mouse do computador. Havia algo ritual nesse gesto, como se fosse uma bênção silenciosa para o dia que estava por vir. O empresário sentiu um impulso inexplicável. Pela primeira vez em décadas, queria conhecer o conteúdo daqueles misteriosos papéis. No dia seguinte, com uma desculpa fabricada, aproximou-se da mesa do estagiário durante o intervalo. O papel continha uma frase escrita em uma caligrafia elegante. Cada número que você calcular hoje é um tijolo no edifício dos seus sonhos. Construa com paciência e propósito. Embaixo havia um pequeno desenho de um ipê amarelo. A letra era refinada, educada, nada que correspondesse ao perfil de uma trabalhadora de limpeza sem estudos que ele havia presumido. Essa noite, enquanto a chuva continuava caindo sobre Belo Horizonte, Heitor Sampaio tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. Ficaria até tarde e seguiria Clarice Mendes. À noite de sexta-feira seguinte, Heitor ajustou sua rotina com a precisão de um estrategista militar. Mandou seu motorista para casa, estacionou discretamente seu Mercedes no nível subterrâneo do edifício ao lado e esperou. A chuva havia cessado, mas o ar conservava aquela frescura úmida que transforma Belo Horizonte em uma cidade diferente depois do anoitecer. Às 10h15, Clarice emergiu do edifício corporativo. Em vez de se dirigir ao ponto de ônibus como ele havia esperado, tomou um rumo inesperado para o centro histórico. Caminhava com passos seguros pelas ruas de paralelepípedos, sua bolsa de tecido bordado balançando suavemente ao seu lado. Heitor a seguiu a uma distância prudencial, sentindo uma mistura de curiosidade e vergonha por seu comportamento. Quando havia sido a última vez que caminhou por essas ruas que conhecia desde menino? Os postes coloniais criavam círculos dourados de luz que revelavam detalhes arquitetônicos que havia esquecido. As molduras de pedra-sabão, as varandas de ferro forjado, os muros que contavam histórias de 3 séculos. Clarice parou diante de uma porta de madeira entalhada em uma construção colonial do século XVIII. O edifício havia conhecido melhores épocas. A tinta descascava ligeiramente e as pedras mostravam o desgaste do tempo. No entanto, havia algo nobre em sua deterioração, como um ancião distinto que conserva sua dignidade apesar das rugas. Uma placa de bronze embaçado identificava o lugar: Biblioteca Comunitária Padre Vieira. Clarice tirou uma chave de sua bolsa e abriu a porta com a familiaridade de quem pertence àquele lugar. Heitor esperou alguns minutos antes de se aproximar. Através das janelas com marcos de pedra-sabão, pôde observar o interior iluminado por luminárias de ferro que criavam uma atmosfera cálida e acolhedora. As paredes estavam forradas de estantes de madeira escura, repletas de livros, e bandeirinhas coloridas de festa junina pendiam do teto abobadado. O aroma de café coado e incenso filtrava-se até a rua. O que viu a seguir o deixou completamente desconcertado. Clarice não estava sozinha. Aproximadamente 12 pessoas de diferentes idades a rodeavam em semicírculo, sentadas em cadeiras variadas que pareciam resgatadas de diversas épocas e lugares. Havia um pedreiro com as mãos ainda manchadas de cimento, uma senhora idosa com um xale de crochê, 2 jovens que pareciam trabalhar em alguma fábrica e várias crianças que seguravam cadernos como tesouros preciosos. Mas a transformação mais surpreendente era a da própria Clarice. A mulher silenciosa e reservada que limpava escritórios havia se convertido em uma professora magnética. Seus gestos eram amplos e expressivos. Sua voz clara e melodiosa chegava até a rua. Escrevia em um quadro improvisado com a fluidez de quem domina perfeitamente sua arte, e cada explicação era recebida com acenos entusiastas e sorrisos de compreensão. A letra M é como uma montanha,
escutou-a dizer enquanto desenhava traços grandes e seguros. Imaginem as montanhas que cercam nossa cidade. Assim de forte e sólida deve ser sua letra. Uma criança de aproximadamente 8 anos levantou a mão timidamente. Professora Clarice, meu nome se escreve com montanha. Como você se chama, meu menino? Mateus, professora. Exato. Mateus leva uma montanha no início. Venha cá. Vamos escrever seu nome em letras grandes para que todos vejam. O pequeno aproximou-se do quadro com um sorriso que iluminou toda a sala. Clarice guiou sua mão enquanto traçava cada letra, e quando terminaram, todos aplaudiram como se tivessem presenciado um milagre. Heitor sentiu algo estranho no peito, uma quentura que não experimentava desde os dias quando sua avó lhe ensinava a escrever seu nome na areia da praia de Guarapari. Quando havia perdido essa capacidade de assombro? Em que momento o aprendizado havia deixado de ser uma celebração? A aula continuou por 2 horas. Clarice não apenas ensinava letras e números, tecia histórias ao redor de cada lição. Falou de Belo Horizonte como uma mulher bela vestida de ferro e pedra-sabão, da Serra do Curral como um gigante adormecido que protege a cidade, do samba como a voz da alma mineira. Quando escrevemos, explicou a seus alunos, não apenas colocamos letras no papel, colocamos nossos sonhos, nossas memórias, nosso coração. Cada palavra que aprenderem é uma chave que abre uma porta nova em suas vidas. Ao finalizar a aula, cada aluno se aproximou para agradecer individualmente. Clarice tinha uma palavra pessoal para cada um. Parabenizava o pedreiro por seu progresso em matemática, animava uma jovem mãe a continuar estudando apesar de suas responsabilidades, prometia ao pequeno Mateus que na próxima semana lhe ensinaria a escrever mamãe. Quando o último aluno partiu, Clarice começou a arrumar o espaço. Guardou os cadernos em uma caixa de madeira entalhada, limpou cuidadosamente o quadro e apagou as luminárias uma por uma. Seus movimentos conservavam aquela mesma graça cerimonial que Heitor havia observado no escritório, mas agora tinham um significado completamente diferente. Enquanto esperava que ela saísse, Heitor notou um detalhe que o surpreendeu ainda mais. Junto à entrada, havia um pequeno altar improvisado com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, flores frescas de ipê amarelo e uma vela que piscava suavemente. Ao lado, uma fotografia emoldurada mostrava a biblioteca cheia de gente, com Clarice no centro, rodeada de diplomas e reconhecimentos. Quando ela finalmente emergiu do edifício, Heitor já havia se retirado a uma distância prudencial. Viu-a caminhar para o ponto de ônibus com a mesma serenidade de sempre, mas agora ele sabia que levava consigo muito mais que uma bolsa de trabalho. Levava os sonhos de 12 pessoas que haviam decidido não se render à ignorância. Nessa noite, enquanto voltava ao seu apartamento de cobertura na Savassi, Heitor Sampaio não conseguia parar de pensar na pergunta que ecoava em sua mente como um eco persistente. Quem era realmente Clarice Mendes? A manhã de segunda-feira chegou a Belo Horizonte, com esse céu azul intenso, que só se vê depois das chuvas de março. Heitor chegou ao escritório mais cedo que de costume, com uma energia nervosa que não experimentava há anos. Durante o fim de semana, a imagem de Clarice transformada em professora havia ocupado seus pensamentos de forma obsessiva. Dirigiu-se diretamente à mesa do jovem estagiário de contabilidade, onde encontrou o costumeiro papel dobrado. Desta vez, a mensagem dizia: as segundas-feiras são como sementes, contém todas as possibilidades da semana. Plante bem suas intenções. A caligrafia era a mesma, elegante e fluida, acompanhada pelo desenho de um pequeno café com flores. Mas havia algo mais. Ao revisar outras mesas, descobriu que vários funcionários também tinham pequenos papéis com mensagens personalizadas. Para a secretária recém-divorciada: o coração tem a capacidade infinita de renovar-se, como os ipês que florescem depois de décadas. Para o contador idoso que se aproximava da aposentadoria, cada número que você calculou é uma história de esforço. Sua experiência é um tesouro que não se desvaloriza com o tempo. Como Clarice conhecia os dramas pessoais de seus funcionários, Heitor começou a perceber que havia subestimado completamente a capacidade de observação daquela mulher silenciosa.
Durante a reunião matinal, notou algo que jamais havia percebido. O ambiente no escritório estava inusualmente positivo para uma segunda-feira. Os funcionários que haviam recebido as mensagens trabalhavam com uma energia diferente, sorriam com mais frequência e se mostravam mais colaborativos entre si. Era como se pequenas sementes de motivação tivessem brotado durante a noite. A semana transcorreu com Heitor dividindo sua atenção entre suas responsabilidades empresariais e a crescente fascinação pelo mistério de Clarice. Na sexta-feira decidiu ficar novamente para observar sua rotina noturna, mas desta vez com uma estratégia diferente. Em vez de segui-la, decidiu revisar exaustivamente a área onde trabalhava, buscando pistas sobre sua verdadeira identidade. O que encontrou o deixou completamente perplexo. Embaixo do balcão da recepção, em um pequeno compartimento que passava despercebido, Clarice guardava uma coleção de livros que não tinham nada a ver com o trabalho de limpeza. Eram volumes de literatura brasileira, ensaios sobre pedagogia, antologias de poesia hispano-americana. As margens estavam cheias de anotações naquela mesma caligrafia refinada, comentários que revelavam uma compreensão profunda e sofisticada dos textos. Um livro em particular captou sua atenção. Machado de Assis, Obras Completas. As páginas estavam marcadas com pequenos papéis que continham reflexões escritas à mão. Uma delas dizia: como Machado, todos carregamos dentro de nós uma sede de conhecimento que nenhuma circunstância pode extinguir completamente. Na contracapa do livro havia uma dedicatória que o impactou como um raio. Para Clarice Mendes Sampaio, com admiração por sua brilhante tese de doutorado sobre a influência da literatura colonial na obra de Machado de Assis, Universidade Federal de Minas Gerais, 1987. Professor Dr. Antônio Vasconcelos. Clarice Mendes Sampaio, doutorado. Heitor sentiu que o mundo se desequilibrava ao seu redor. Era possível que compartilhassem sobrenome por casualidade, ou havia algo mais profundo que conectava seus destinos. Nessa noite, não conseguiu se concentrar em seguir Clarice. Sua mente era um turbilhão de perguntas que exigiam respostas. No dia seguinte, aproveitando seus contatos na Universidade Federal de Minas Gerais, solicitou discretamente informações sobre Clarice Mendes Sampaio. Os registros universitários revelaram uma história que o deixou sem fôlego. A doutora Clarice Mendes Sampaio havia sido uma das catedráticas mais respeitadas do Departamento de Literatura Brasileira. Autora de 3 livros sobre poesia colonial brasileira, havia orientado mais de 20 teses de graduação e mestrado. Suas pesquisas sobre a influência indígena na literatura colonial haviam sido reconhecidas internacionalmente. Em 2008, havia solicitado uma licença indefinida por motivos familiares e nunca havia retornado. Os registros não especificavam as razões, mas mencionavam que havia rejeitado múltiplas ofertas para reincorporar-se à academia. Heitor passou o fim de semana investigando mais. Contratou discretamente um investigador particular, justificando a busca como uma verificação de antecedentes de funcionários. O que descobriu foi uma história de sacrifício que o comoveu profundamente. Em 2007, a irmã mais nova de Clarice havia falecido em um acidente automobilístico, deixando 3 filhos órfãos. O marido da irmã, agobiado pelas dívidas e pela depressão, havia desaparecido, abandonando as crianças. Clarice havia renunciado à sua carreira universitária para cuidar de seus sobrinhos, vendendo sua casa no bairro Cidade Jardim para pagar as dívidas familiares e os estudos das crianças. Os 3 sobrinhos agora eram profissionais bem-sucedidos, um médico, uma engenheira e o menor estudando direito. Todos haviam sido criados por Clarice com o dinheiro que ganhava trabalhando em turnos duplos como funcionária de limpeza. Na segunda-feira seguinte, Heitor não pôde evitar observar Clarice com uma mistura de admiração e vergonha. Aquela mulher que limpava seu escritório havia sacrificado uma carreira brilhante para salvar 3 crianças. Havia convertido a tragédia em propósito, a perda em amor incondicional. Durante a semana, começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Clarice organizava os livros nas estantes do escritório
seguia um sistema de classificação bibliotecária. Seus comentários ocasionais a outros funcionários revelavam um conhecimento enciclopédico sobre os temas mais diversos. Até mesmo sua forma de limpar tinha uma metodologia quase científica. Na sexta-feira, tomou uma decisão que o surpreendeu. Deixou um bilhete em sua mesa antes de sair, dirigido a Clarice. Estimada senhora Mendes, tenho notado suas belas mensagens para os funcionários. Gostaria de conhecer mais sobre seu trabalho voluntário na biblioteca comunitária. Se lhe parece apropriado, eu adoraria fazer uma doação para apoiar seu trabalho educativo. Heitor Sampaio. No dia seguinte, encontrou a resposta. Estimado senhor Sampaio, agradeço profundamente seu interesse. A educação é o presente mais valioso que podemos dar. Se genuinamente deseja conhecer nosso trabalho, convido-o a nos visitar na próxima sexta-feira, às 19h30, na Biblioteca Padre Vieira. Verá que a riqueza verdadeira se mede em sonhos realizados, não em reais acumulados. Com respeito, Clarice. Heitor leu o bilhete 3 vezes. Pela primeira vez em décadas, alguém havia posto em dúvida sua forma de medir o sucesso. E pela primeira vez em décadas, tinha vontade de escutar essa crítica. A sexta-feira chegou envolvida em uma daquelas tardes douradas que fazem de Belo Horizonte uma cidade de postal. Heitor havia trocado de roupa 3 vezes, buscando um equilíbrio impossível entre a elegância à qual estava acostumado e a simplicidade que a ocasião parecia requerer. Finalmente optou por calças de linho cinza e uma camisa branca sem gravata, um conjunto que não usava desde seus dias universitários. Chegou à biblioteca 15 minutos antes da hora combinada, caminhando pelas ruas de paralelepípedos do centro, com uma ansiedade que não experimentava desde suas primeiras apresentações de negócios. O bairro revelava seus segredos no ritmo pausado da tarde. Vendedores de pamonha que apregoavam sua mercadoria, crianças brincando de amarelinha nas calçadas de pedra, mulheres conversando das janelas enquanto o aroma do café se misturava com o incenso que emanava das igrejas próximas. A biblioteca mostrava uma atividade inusual para aquela hora. Várias pessoas entravam e saíam do edifício colonial, carregando cadeiras dobráveis, caixas com livros e garrafas térmicas de café. Era evidente que aquela noite aconteceria algo especial. Heitor aproximou-se timidamente da porta, onde um jovem de aproximadamente 25 anos organizava uma mesa com refrigerantes e salgadinhos. Com licença, disse Heitor. Venho ver a senhora Clarice. Ela me convidou para conhecer o trabalho que realizam aqui. O jovem olhou para ele com um sorriso caloroso. Ah, o senhor deve ser o senhor Sampaio. A professora Clarice nos comentou que viria. Sou Otávio, um dos professores voluntários. Entre, por favor. Otávio? O nome lhe resultava familiar, mas não conseguiu situar imediatamente a razão. O interior da biblioteca havia sido transformado para a ocasião. As cadeiras estavam organizadas em um grande círculo, e as paredes exibiam uma exposição de trabalhos realizados pelos alunos. Cartas escritas à mão, desenhos que ilustravam contos, pequenas composições sobre seus sonhos e aspirações. O ambiente era festivo, mas reverente, como se estivesse sendo celebrado algo sagrado. Clarice apareceu do fundo da biblioteca, trazendo uma bandeja com xícaras de café coado fumegante. Vestia um vestido simples de cor azul marinho, que realçava a dignidade natural de seu porte. Seus olhos se iluminaram ao vê-lo. Senhor Sampaio, que prazer que tenha podido vir. Esta noite celebramos o 10º aniversário de nossa biblioteca comunitária. 10º aniversário? A senhora fundou este lugar? Não exatamente. Quando cheguei ao bairro há 10 anos, já existia uma pequena biblioteca, mas estava praticamente vazia. As crianças e adultos da área não sabiam que podiam usar os livros. Começamos com 3 pessoas, que queriam aprender a ler, e veja como crescemos. Heitor observou ao redor. O lugar se enchia gradualmente com gente de todas as idades. Reconheceu várias das pessoas que havia visto em sua primeira visita clandestina, mas havia muitas mais. Calculou que haveria pelo menos 60 pessoas presentes. É impressionante, murmurou sinceramente. Como conseguiu criar tudo isso?
Não consegui sozinha, respondeu Clarice com humildade. Cada pessoa que vem aqui contribui com algo. Os que já sabem ler ensinam aos que estão aprendendo. Os que dominam matemática ajudam com as contas. As senhoras que sabem costurar organizam oficinas. É uma comunidade que ensina a si mesma. Um senhor idoso aproximou-se para cumprimentar Clarice com evidente carinho. Professora, minha neta acabou de receber seu certificado de ensino médio. Diz que tudo começou aqui, quando a senhora lhe ensinou que as palavras eram sementes. Os olhos de Clarice se encheram de lágrimas de alegria. Seu Aurélio, que orgulho! Cumprimente-a de minha parte. Heitor observava essas trocas com fascinação. Era evidente que Clarice não era simplesmente uma professora voluntária. Era o coração espiritual de uma comunidade inteira. A cerimônia começou quando Otávio tomou o microfone improvisado. Boa noite, família da Biblioteca Padre Vieira. Esta noite, celebramos 10 anos de sonhos realizados, de palavras que se converteram em esperança, de números que se transformaram em oportunidades. Os aplausos encheram o espaço abobadado. Otávio continuou. Queremos agradecer especialmente a nossa professora Clarice, que converteu este lugar em um farol de luz para nosso bairro. Durante a hora seguinte, diversos alunos compartilharam testemunhos que comoveram profundamente Heitor. Uma mulher de 50 anos falou de como aprender a ler lhe havia permitido ajudar seus filhos com as tarefas. Um pedreiro explicou como as aulas de matemática lhe haviam ajudado a abrir seu próprio negócio. Uma adolescente leu um poema que havia escrito sobre seu sonho de estudar medicina. Mas o testemunho que mais impactou Heitor foi o de uma jovem mãe solteira. Quando cheguei aqui há 3 anos, não sabia ler nem escrever. Meu filho de 5 anos sabia mais letras que eu. Sentia vergonha de ir às reuniões da escola porque não podia assinar os papéis. A professora Clarice me disse algo que mudou minha vida. A ignorância não é uma falha de caráter. É uma circunstância que pode ser mudada. Hoje posso ler histórias para meu filho e ajudá-lo com suas tarefas. No próximo ano começo o ensino médio. Os aplausos se misturaram com lágrimas de emoção. Heitor sentiu um nó na garganta que o surpreendeu. Quando havia sido a última vez que havia presenciado uma transformação humana tão profunda? Ao final da cerimônia, Clarice dirigiu-se ao grupo. Querida família, estes 10 anos me ensinaram que a educação não é apenas aprender letras e números, é descobrir que somos capazes de mais do que acreditávamos. É entender que nossos sonhos não têm data de vencimento. É lembrar que o conhecimento compartilhado se multiplica, nunca se divide. As palavras ressoaram no peito de Heitor como sinos que despertavam algo que havia estado adormecido durante décadas. Quando a cerimônia terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Otávio aproximou-se novamente de Heitor. Senhor Sampaio, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor é o dono da Sampaio em Associados? Sim, por quê? Otávio sorriu com uma mistura de ironia e melancolia. Porque eu sou Otávio Sampaio, seu filho. O mundo parou para Heitor. A biblioteca, os murmúrios das pessoas, até mesmo sua própria respiração pareceram suspender-se no ar. Otávio. Passaram-se 5 anos desde que conversamos pela última vez, pai. Quando decidi estudar pedagogia em vez de administração, o senhor disse que havia escolhido ser um fracassado. Heitor sentiu que as palavras se engasgavam em sua garganta. Seu filho, o jovem que havia renegado por desperdiçar seu talento na educação, estava diante dele no lugar menos esperado. Mas como chegou aqui? Há 2 anos busquei lugares onde pudesse ensinar matemática a crianças carentes. A professora Clarice me aceitou como voluntário. Ela não sabia que eu era seu filho. Descobriu nossa relação só há algumas semanas, quando mencionei meu nome completo. Clarice aproximou-se nesse momento, observando a cena com compreensão profunda. Senhor Sampaio, disse suavemente, não sabia que Otávio era seu filho quando o aceitei como voluntário. É um dos professores mais dedicados que temos. As crianças o adoram. Heitor olhou para seu filho com olhos novos. O jovem de 27 anos havia herdado sua altura e suas feições, mas sua expressão era completamente diferente. Onde ele via o mundo com cálculo e estratégia, Otávio o observava com esperança e compaixão.
Otávio, eu... Não precisa dizer nada agora, pai. Só queria que soubesse que encontrei meu lugar no mundo. E talvez, se quiser conhecer realmente o que faço, possa vir observar minhas aulas. Nessa noite, enquanto Heitor voltava ao seu apartamento, uma frase de Clarice ecoava em sua mente como um eco persistente. A educação é descobrir que somos capazes de mais do que acreditávamos. Pela primeira vez em anos, perguntou-se do que era realmente capaz. Os dias seguintes transcorreram em uma neblina de reflexões que Heitor não conseguia organizar. O encontro com Otávio havia aberto uma fissura na couraça que havia construído ao redor de seu coração durante décadas. Descobriu-se revisando fotografias familiares que tinha guardadas na gaveta de sua mesa. Imagens de um Otávio criança que sorria enquanto construía castelos de areia em Guarapari, ou adolescente que celebrava suas boas notas com uma alegria genuína que agora lhe partia a alma. Em que momento havia perdido de vista aquele filho brilhante e sensível? Quando havia começado a medir seu valor unicamente em termos de rentabilidade econômica? Na quarta-feira da semana seguinte, tomou uma decisão que o surpreendeu. Cancelou uma reunião importante com investidores japoneses e dirigiu-se à biblioteca comunitária durante o horário de aulas de Otávio. Chegou às 5 da tarde, quando o sol de abril criava geometrias douradas nas pedras coloniais do edifício. Através das janelas, pôde ver seu filho trabalhando com um grupo de 8 crianças entre 10 e 12 anos. Otávio havia transformado a matemática em um jogo fascinante, usando doces típicos brasileiros para ensinar frações. Se temos 10 beijinhos e queremos dividi-los igualmente entre 4 amigos, quantos ficam para cada um? Perguntava com entusiasmo genuíno. Uma menina de cabelo cacheado levantou a mão entusiasmada. 2,5, professor Otávio. Exato, Luana. Mas como podemos partir meio beijinho sem fazer uma bagunça? As crianças se lançaram a discutir possíveis soluções com uma animação que contrastava dramaticamente com as lembranças que Heitor conservava de suas próprias aulas de matemática, áridas e cheias de fórmulas incompreensíveis. Otávio notou sua presença e fez-lhe um sinal para que entrasse. Crianças, quero apresentar-lhes um visitante especial. Ele é um empresário muito importante que quer conhecer como trabalhamos aqui. Heitor sentiu uma pontada, ao notar que Otávio não o havia apresentado como seu pai. Mas havia algo mais doloroso nessa omissão, a compreensão de que havia merecido isso com anos de distância emocional. O senhor também sabe matemática? Perguntou uma criança de olhos vivaces. Sim, trabalho muito com números, respondeu Heitor, sentindo-se estranhamente nervoso diante daquela audiência infantil. Pode nos ajudar com o problema dos beijinhos? Heitor olhou para Otávio, que assentiu com um sorriso de encorajamento. Aproximou-se do grupo e sentou-se em uma das pequenas cadeiras que lhe ficava ridiculamente baixa. Vejamos, começou, tentando lembrar como havia sido falar com crianças. Que tal se, em vez de partir o beijinho, convencionássemos que um dos amigos recebe 3 beijinhos em vez de 2,5, mas se compromete a compartilhar um com os outros no dia seguinte? As crianças se entreolharam, processando a proposta. Uma menina perguntou, mas isso é justo? É uma excelente pergunta, menina. Nos negócios, às vezes, fazemos esse tipo de acordo. Chama-se crédito. Vocês acham que funciona? Durante a meia hora seguinte, Heitor viu-se envolvido em uma discussão fascinante sobre justiça, confiança e matemática prática. As crianças faziam perguntas que revelavam uma compreensão intuitiva de conceitos complexos, e ele se surpreendeu desfrutando genuinamente de suas respostas criativas. Quando a aula terminou, Otávio acompanhou as crianças até a porta principal. Heitor ficou sozinho na sala, observando os desenhos colados nas paredes. Havia mapas do Brasil desenhados à mão, problemas matemáticos ilustrados com flores de ipê amarelo, e uma série de redações sobre meu sonho quando crescer. Uma, em particular, captou sua atenção. Estava escrita em letra infantil, mas cuidadosa. Quando crescer, quero ser como meu professor Otávio. Ele nos ensina que os números servem para construir coisas boas, não para tirar coisas das pessoas. Meu pai diz que os ricos são maus, mas meu professor diz que ser rico está bem se você usa seu dinheiro para ajudar.
Eu quero ser rico e bom. Assinava Mateus Oliveira, 11 anos. Heitor sentiu que algo se rompia definitivamente em seu peito. Era Mateus, a criança que havia visto escrever seu nome como uma montanha naquela primeira noite que observou Clarice. Otávio voltou nesse momento e encontrou seu pai lendo a redação com lágrimas nos olhos. É uma criança especial, disse suavemente. Seu pai trabalha na construção e sua mãe limpa casas, mas tem uma inteligência extraordinária e sonhos enormes. Otávio, começou Heitor com voz trêmula, preciso te perguntar algo e quero uma resposta honesta. Diga, você acha que sou uma pessoa má? Seu filho olhou-o longamente antes de responder. Não acho que seja mal, pai. Acho que perdeu o rumo. Há uma diferença. Quando comecei a perder o rumo, Otávio sentou-se em uma das cadeiras pequenas diante de seu pai. Lembra quando eu tinha 12 anos e você ganhou aquele prêmio como empresário do ano? Vagamente. Nessa noite você chegou em casa muito tarde. Eu havia esperado acordado para parabenizá-lo. Quando te encontrei em seu escritório, disse que estava orgulhoso de você. Sabe o que me respondeu? Heitor negou com a cabeça, embora uma parte dele temesse a resposta. Me disse, o orgulho é um luxo que não podemos nos permitir. Amanhã tenho que trabalhar o dobro para manter esse sucesso. Essa foi a primeira vez que entendi que seu trabalho não o fazia feliz, mas prisioneiro. A lembrança golpeou Heitor como uma onda gelada. Havia estado tão obcecado com manter sua posição que havia esquecido de celebrar o momento de alcançá-la. E quando decidiu que não queria seguir meus passos? Na universidade, quando li um livro sobre pedagogia crítica, havia uma frase que me marcou. A educação verdadeira consiste em tirar o melhor de si mesmo. Percebi que queria dedicar minha vida a ajudar outros a descobrir o melhor de si mesmos, não a acumular mais do que já tinham. Heitor permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras de seu filho. Lá fora, o sol começava a se esconder atrás dos edifícios coloniais, criando sombras alongadas que se estendiam como dedos sobre o chão da biblioteca. Otávio, você acha que é muito tarde para eu tentar encontrar meu rumo? Seu filho sorriu pela primeira vez nessa conversa. Pai, um dos meus alunos tem 68 anos. Começou a estudar porque queria ler as cartas que sua neta lhe escrevia dos Estados Unidos. Se ele pode começar de novo aos 68, você pode aos 52. Nessa noite, Heitor não voltou diretamente ao seu apartamento. Caminhou pelas ruas do centro histórico, observando realmente pela primeira vez em décadas os detalhes que havia ignorado. As cores das bandeirinhas que pendiam entre os edifícios, o aroma do café que emanava das cafeterias tradicionais, as conversas animadas das famílias que jantavam nas varandas. Ao chegar ao seu edifício, em vez de subir diretamente ao apartamento, dirigiu-se ao escritório. Queria revisar algo que havia estado adiando durante anos. Os documentos pessoais de seu pai, que conservava em um cofre desde sua morte. Entre os papéis, encontrou algo que o deixou gelado. Uma carta dirigida a ele, datada uma semana antes do falecimento de seu pai, que nunca havia aberto porque chegou durante uma crise empresarial particularmente intensa. Com mãos trêmulas, rasgou o envelope. Meu querido Heitor, se está lendo isto, significa que já não estou com você. Quero que saiba que sempre estive orgulhoso de seu sucesso, mas me preocupava que estivesse repetindo meus erros. Eu também construí um império à custa de minha família, e só no final compreendi que a verdadeira riqueza se mede nos momentos compartilhados, não nos edifícios construídos. Neste cofre encontrará documentos sobre uma responsabilidade que deixei pendente. Espero que tenha a sabedoria que me faltou para fazer o correto. Seu pai que o ama, Alberto Sampaio. Com o coração acelerado, Heitor continuou revisando os documentos. No fundo do cofre, encontrou uma pasta marcada como Assuntos Pendentes Urgente. Ao abri-la, seu mundo se desequilibrou pela segunda vez em uma semana. Continha fotografias, certidões de nascimento e documentos legais que revelavam a existência de uma irmã que ele jamais havia conhecido, Clarice Mendes Sampaio, filha de seu pai, e uma mulher chamada Esperança Mendes. Seu pai havia mantido durante décadas
um relacionamento paralelo que havia resultado no nascimento de Clarice em 1963, 3 anos antes dele. A mulher que limpava seu escritório, que ensinava na biblioteca comunitária, que havia sacrificado sua carreira para salvar 3 crianças, era sua irmã mais velha. O amanhecer de quinta-feira encontrou Heitor em seu escritório, rodeado de documentos espalhados por toda a mesa, como as peças de um quebra-cabeças a recompor. Não havia dormido a noite toda. As revelações sobre Clarice haviam posto seu mundo completamente de cabeça, obrigando-o a reconsiderar cada interação que haviam tido durante os últimos meses. Os documentos contavam uma história que seu pai havia ocultado cuidadosamente. Esperança Mendes havia sido uma jovem professora primária que trabalhava em uma escola rural da região norte de Minas quando conheceu Alberto Sampaio, em 1962. Ele era então um empresário emergente que visitava regularmente a região para seus negócios têxteis. O relacionamento havia durado 5 anos, durante os quais nasceu Clarice. As fotografias mostravam uma mulher bonita, de feições delicadas, sempre vestida com simplicidade mas elegância, segurando nos braços uma menina de cabelo escuro e olhos inteligentes. No verso de uma das fotos, a letra cuidadosa de seu pai havia escrito: Clarice, 3 anos. Cada dia mais parecida com sua mãe em inteligência e bondade. As certidões revelavam que Alberto havia reconhecido legalmente Clarice como sua filha e havia estabelecido um fundo para sua educação. No entanto, quando Esperança morreu em um acidente em 1970, a menina de 7 anos havia sido enviada para viver com seus avós maternos em Belo Horizonte. Alberto, já casado e com Heitor de 4 anos, havia tomado a decisão de manter em segredo a existência de sua filha mais velha. Uma carta de 1987 revelava que Clarice havia tentado contatar seu pai quando se formou em seu doutorado. Alberto havia respondido enviando-lhe uma quantia considerável de dinheiro e uma nota que dizia: Estou orgulhoso de seus logros. Sua discrição nestes anos foi exemplar. Espero que este presente a ajude a iniciar sua carreira acadêmica. Clarice havia devolvido o dinheiro com uma resposta que Heitor leu 3 vezes. Estimado Sr. Sampaio, não busco seu dinheiro, mas uma conexão familiar que creio merecermos ambos. Compreendo as complicações que minha existência pode representar para sua família atual, mas espero que algum dia encontre a coragem para me apresentar a meu irmão. Enquanto isso, seguirei honrando o sobrenome que compartilhamos. Com respeito, Clarice. Seu pai nunca havia respondido a essa carta. Heitor levantou-se de sua mesa com as pernas trêmulas. Durante anos, havia estado trabalhando a metros de distância de sua irmã mais velha, uma mulher que havia esperado pacientemente que ele descobrisse sua existência, que havia cuidado silenciosamente de seu ambiente laboral com pequenos gestos de bondade, que havia transformado a vida de centenas de pessoas enquanto ele construía impérios de cristal. O telefone de sua mesa tocou, interrompendo suas reflexões. Era sua secretária. Sr. Sampaio, a senhora Clarice está aqui. Diz que precisa falar com o senhor urgentemente. O coração de Heitor parou por um momento. Clarice? A esta hora? Sim, senhor. Está muito alterada. Diz que é por um assunto familiar. Mande-a entrar imediatamente. Heitor recolheu rapidamente os documentos da mesa e tentou compor uma expressão serena. Quando Clarice entrou em seu escritório, notou imediatamente que havia estado chorando. Seus olhos, normalmente serenos, mostravam uma turbulência que jamais havia visto. Sr. Sampaio, lamento incomodá-lo a esta hora, mas... Sente-se, por favor. O que aconteceu? Clarice sentou-se na borda da cadeira com as mãos entrelaçadas sobre sua bolsa. Tomei uma decisão muito difícil. Vou renunciar ao meu trabalho aqui. Renunciar? Por quê? Porque já não posso continuar mantendo esta situação. Sei que o senhor tem investigado meu passado. Heitor sentiu que a cor desaparecia de seu rosto. Como sabe? O investigador particular que contratou veio perguntar aos meus antigos vizinhos. Em um bairro como o meu, as notícias viajam rápido. Sua voz se quebrou ligeiramente. Pensei que havia sido discreta o suficiente todos estes anos.
Clarice, Deixe-me terminar, por favor. Enxugou os olhos com um lenço bordado. Quando comecei a trabalhar aqui há 8 meses, foi porque queria conhecer meu irmão menor. Nosso pai nunca me deu essa oportunidade, mas eu esperava que talvez o senhor fosse diferente. Heitor sentiu que as palavras se engasgavam em sua garganta. Sabia quem eu era desde o início? Claro. Tenho acompanhado sua carreira durante anos, não por interesse econômico, mas porque era a única família que me restava. As lágrimas corriam livremente por suas bochechas. Cada artigo no jornal sobre seus sucessos, cada fotografia nas revistas de negócios, guardava-os como se fossem cartas de um irmão distante. Por que não me disse a verdade? Como ia fazer isso? Chegar ao seu escritório e dizer: "Olá, sou a irmã que seu pai manteve em segredo"? Acha que teria acreditado em mim? Acha que não me teria visto como uma oportunista em busca de dinheiro? Heitor levantou-se de sua cadeira e caminhou para a janela, tentando processar a complexidade da situação. Então decidiu trabalhar aqui para me observar. Decidi trabalhar aqui para conhecê-lo. Queria entender que tipo de homem era meu irmão menor. Queria ver se tinha o coração de nosso pai ou algo diferente. E que conclusão tirou? Clarice pôs-se de pé, recuperando sua compostura habitual. Tirei a conclusão de que tem um coração bom que se perdeu no caminho. Seus funcionários falam do Senhor com respeito, mas também com temor. É evidente que é justo, mas também distante. Trata todos com correção, mas ninguém com calor humano. E você decidiu mudar isso com suas pequenas mensagens. Decidi oferecer-lhes algo que o Senhor não podia dar-lhes. A sensação de que eram vistos como seres humanos completos, não apenas como recursos empresariais. Heitor voltou-se para ela. Por que renuncia agora? Porque tenho vivido uma mentira. Cada vez que o senhor me falava com cortesia, cada vez que me agradecia meu trabalho, eu esperava secretamente que de alguma maneira reconhecesse algo familiar em mim. Mas agora sei que contratou um investigador, o que significa que suspeita da verdade, mas decidiu manter a distância. Isso não é verdade, não é? Clarice olhou-o diretamente nos olhos. Pode me dizer honestamente que, sabendo quem sou, está disposto a me aceitar como irmã? Pode imaginar me apresentando aos seus sócios, aos seus amigos, ao seu mundo? A irmã mais velha que limpa escritórios? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Heitor percebeu que Clarice havia posto o dedo em uma ferida que ele mesmo não havia querido reconhecer. Parte dele sentia vergonha pelas circunstâncias em que havia encontrado sua irmã. Meu silêncio já lhe deu a resposta, disse Clarice com uma tristeza profunda. Não se preocupe, Sr. Sampaio. Manterei a discrição que sempre tive. Ninguém saberá jamais de nossa relação familiar. Dirigiu-se para a porta, mas Heitor a deteve. Espere. Clarice voltou-se, com uma última esperança brilhando em seus olhos. O que aconteceu com nosso pai no final? Por que nunca a procurou? Acho que se arrependeu, mas não soube como reparar o dano. Nos últimos anos de sua vida me mandava dinheiro anonimamente. Eu sempre o devolvia. Não queria seu dinheiro, queria seu reconhecimento. Heitor assentiu lentamente. Clarice, preciso de tempo para processar tudo isso. Compreendo. Terminarei a semana e na segunda-feira já não voltarei. Quando Clarice saiu do escritório, Heitor ficou sozinho com o peso de uma decisão que definiria não apenas seu futuro, mas o tipo de homem que escolheria ser. Pela primeira vez em sua vida, o sucesso empresarial lhe parecia completamente irrelevante, comparado com a possibilidade de ganhar ou perder para sempre a única família que lhe restava. Heitor passou o resto de quinta-feira em um estado de agitação que não havia experimentado jamais. Cancelou todas suas reuniões, dispensou cedo sua secretária e ficou sozinho em seu escritório, tentando encontrar as palavras adequadas para uma conversa que mudaria sua vida para sempre. Ao cair da noite, tomou uma decisão impulsiva. Em vez de esperar até segunda-feira para falar novamente com Clarice, decidiu procurá-la na biblioteca comunitária. Precisava vê-la em seu elemento, no lugar onde ela realmente brilhava, para entender completamente quem era sua irmã. Chegou ao bairro quando as luzes dos postes coloniais começavam a acender, criando círculos dourados sobre as pedras das ruas. A biblioteca mostrava atividade.
Era a noite das oficinas de escrita criativa para adultos. Através das janelas, pôde ver Clarice trabalhando com um grupo de aproximadamente 15 pessoas de diferentes idades. No quadro, havia escrito uma frase que o impactou. Escrever é construir pontes entre o que somos e o que sonhamos ser. Decidiu não interromper e sentou-se em um banco do pequeno parque que ficava diante da biblioteca. Dali podia observar sem ser visto, tentando entender a mulher que havia resultado ser sua irmã. Clarice movia-se entre seus alunos com uma graça natural, lendo por cima do ombro de cada um, oferecendo sugestões em voz baixa, animando com sorrisos genuínos. Havia algo maternal em sua forma de ensinar, mas também uma profundidade intelectual que resultava evidente na forma como estruturava os exercícios. A escrita não é apenas juntar palavras, escutou-a dizer quando abriu a janela para que entrasse o ar fresco da noite. É encontrar nossa voz única no concerto de vozes humanas. Cada um de vocês tem uma história que ninguém mais pode contar. Uma senhora idosa levantou timidamente a mão. Professora Clarice, mas e se minha história não for interessante? Dona Carmen, a senhora criou 7 filhos trabalhando como costureira. Viu mudar a cidade durante 60 anos. Sobreviveu a ditaduras, pandemias e múltiplas crises econômicas. Como pode pensar que sua história não é interessante? A turma se encheu de murmúrios de assentimento. Heitor percebeu que Clarice não apenas ensinava técnicas literárias, ensinava autoestima, dignidade, o valor da experiência humana. O exercício daquela noite consistia em escrever uma carta a um familiar com quem tivessem perdido contato. Imaginem que têm a oportunidade de dizer tudo o que nunca puderam expressar, instruiu Clarice. Não importa se essa pessoa está viva ou não, perto ou longe. O importante é que vocês encontrem as palavras. Heitor sentiu um nó no estômago. Sem perceber, havia tirado seu celular e começado a tomar notas, como se ele também fosse parte do exercício. Querida irmã, escreveu. Durante 52 anos, vivi acreditando que estava sozinho no mundo, quando na realidade você estava ao meu lado o tempo todo. Apagou as palavras e começou novamente. Clarice, não sei como pedir perdão por meio século de ignorância. Apagou-as também. Como condensar em uma carta o peso de uma vida inteira de oportunidades perdidas? A aula terminou às 9h30. Heitor observou como cada aluno se aproximava para se despedir de Clarice com evidente carinho. Alguns lhe entregavam seus escritos para que revisasse, outros simplesmente a abraçavam com gratidão. Quando o último aluno partiu, Clarice começou a arrumar a sala. Heitor armou-se de coragem e aproximou-se da entrada. Permitem visitantes noturnos? Perguntou desde o umbral. Clarice sobressaltou-se e depois sorriu com surpresa. Senhor Sampaio, o que faz aqui tão tarde? Vim buscar minha irmã. As palavras caíram no ar como pedras em um lago, criando ondas de silêncio que se estenderam por toda a biblioteca. Clarice ficou imóvel por um momento, segurando um apagador a meio caminho entre o quadro e a mesa. Sua irmã. Heitor entrou completamente e fechou a porta atrás de si. Encontrei os documentos de nosso pai ontem à noite. Sei quem você é, Clarice. Sei por que trabalha em minha empresa. E sei por que nunca disse a verdade. Clarice sentou-se lentamente em uma das cadeiras, como se suas pernas tivessem perdido a força para sustentá-la. E o que vai fazer com essa informação? Vou perguntar se pode perdoar um irmão menor que foi estúpido demais para reconhecer o presente que tinha diante dele. Os olhos de Clarice se encheram de lágrimas. Heitor, deixe-me terminar, por favor. Ele aproximou-se e sentou-se na cadeira diante dela. Esta manhã você me perguntou se podia imaginar apresentando-a ao meu mundo. A resposta é não, não posso. O rosto de Clarice se contraiu de dor. Não posso imaginá-lo porque meu mundo é vazio e frio, e você merece muito mais que isso. A pergunta correta é se posso imaginar ser digno de fazer parte do seu. Clarice olhou-o com uma mistura de surpresa e esperança. Estive observando sua aula esta noite. Vi como transforma essas pessoas, como lhes dá dignidade e propósito. Vi como constrói pontes, como disse, e percebi que eu passei minha vida construindo muros. Heitor, eu nunca quis julgar sua forma de viver, mas tinha razão ao fazê-lo. Olhe ao seu redor, Clarice. Esta biblioteca,
seu trabalho com a comunidade, a forma como educa Otávio e todas essas crianças, isto é o que significa realmente ter sucesso. Eu estive medindo meu valor com a vara errada durante décadas. Clarice estendeu sua mão e tocou suavemente a de seu irmão. Não se trata de quem tem razão ou quem está errado. Trata-se de que somos família, e a família se aceita com todas suas diferenças. Pode aceitar um irmão que demorou 52 anos para aprender o que realmente importa? Pode você aceitar uma irmã que limpa escritórios e ensina a ler em um edifício que está caindo? Heitor sorriu pela primeira vez em dias. Está brincando? Você é a pessoa mais extraordinária que conheci jamais. É uma doutora em literatura, que sacrificou sua carreira para salvar 3 crianças. É uma professora que transforma vidas sem pedir nada em troca. É uma mulher que esperou pacientemente durante décadas que seu irmão menor crescesse o suficiente para merecê-la. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de ambos os irmãos. Há algo mais que preciso lhe dizer, continuou Heitor. O testamento de nosso pai inclui uma cláusula especial sobre você. Há uma herança que lhe corresponde por direito. Não quero seu dinheiro, Heitor, nunca quis. Sei disso. Mas havia uma condição. A herança só seria sua se fosse reconhecida e aceita pela família. Acho que nosso pai sabia que algum dia este momento chegaria. Clarice negou com a cabeça. O único reconhecimento que preciso é o seu. O dinheiro não vai devolver os anos que perdemos. Então, use-o para algo que realmente importe. Expanda esta biblioteca. Crie mais centros de aprendizagem. Converta seu sonho em algo que transcenda estas 4 paredes. Clarice olhou-o longamente, como se estivesse vendo pela primeira vez o irmão que havia esperado conhecer toda a sua vida. Sabe o que mais me dói de tudo isso, Heitor? O quê? Que nosso pai nos roubou 50 anos de sermos irmãos, 50 anos de apoio mútuo, de celebrar triunfos juntos, de nos consolar nas derrotas. Heitor assentiu, sentindo o peso dessas décadas perdidas. Tem razão, mas também me pergunto se não precisávamos crescer separadamente para poder apreciar o que significa nos encontrar agora. Talvez, ou talvez estejamos apenas tentando encontrar sentido em algo que não o tem. O que podemos fazer para recuperar o tempo perdido? Clarice sorriu através de suas lágrimas. Começar desde hoje, conhecer-nos realmente. Ser a família que nunca pudemos ser. Naquela noite, irmão e irmã ficaram na biblioteca até as 2 da madrugada, preenchendo os vazios de 5 décadas com histórias, lembranças, sonhos e planos. Pela primeira vez em sua vida adulta, Heitor sentiu que havia encontrado seu lugar no mundo. Não era no topo de um edifício corporativo, mas sentado em uma cadeira humilde ao lado da irmã que havia estado esperando-o toda a vida. A manhã de segunda-feira chegou com notícias que mudariam todo o panorama que Heitor havia começado a construir. Sua secretária o esperava no escritório com uma expressão de preocupação que não havia visto em anos. Senhor Sampaio, chegaram citações legais urgentes. Também está aqui o Dr. Ferreira com documentos que diz que deve revisar imediatamente. Heitor sentiu um peso no estômago. O Dr. Ferreira havia sido o advogado de confiança de seu pai e agora manejava os assuntos mais delicados da empresa. Sua presença numa segunda-feira de manhã com documentos urgentes nunca significava boas notícias. Bom dia, Heitor, cumprimentou o advogado com solenidade. Precisamos conversar em particular. É sobre a auditoria fiscal que o governo federal solicitou. Durante as 3 horas seguintes, Heitor enfrentou uma realidade que o golpeou como um tsunami financeiro. A auditoria havia revelado irregularidades graves nos investimentos realizados por seu diretor financeiro durante os últimos 2 anos. Operações que ele havia autorizado sem revisar completamente, confiando cegamente em uma equipe que resultou ser menos competente do que havia acreditado. A situação é grave, explicou Ferreira enquanto revisava documentos com cifras alarmantes. As perdas ascendem a aproximadamente 800 milhões de reais. A empresa está tecnicamente falida. Como é possível? Como não percebi? Porque delegou completamente a supervisão financeira e se concentrou unicamente na expansão. Os relatórios que recebia estavam, digamos, maquiados, para mostrar uma realidade mais favorável. Heitor sentiu que o chão se abria sob seus pés.
Décadas de trabalho, o império que havia construído com tanto cuidado, desmoronava diante de seus olhos como um castelo de cartas no vento. Que opções temos? Legalmente, poucas. Pode tentar reestruturar as dívidas, mas precisaria encontrar investidores dispostos a apostar em uma empresa em crise. Ou pode declarar falência e liquidar os ativos. E meus funcionários? Teriam que ser demitidos. Os que há mais tempo receberiam suas indenizações, mas provavelmente não o total que lhes corresponde. Heitor pensou imediatamente nas pessoas que trabalhavam em sua empresa. A secretária recém-divorciada, o contador que se aproximava da aposentadoria, os jovens estagiários que começavam suas carreiras. Como ia dizer-lhes que, por sua negligência, perderiam seus empregos? Naquela tarde, cancelou todos seus compromissos e dirigiu-se à biblioteca comunitária. Precisava falar com Clarice não apenas como irmã, mas como a pessoa mais sábia que conhecia. Encontrou-a no pequeno jardim traseiro que haviam criado recentemente, ensinando um grupo de crianças sobre plantas medicinais tradicionais. Vê-la ali, rodeada de ervas e temperos, trabalhando com suas mãos na terra, deu-lhe uma perspectiva imediata sobre o que realmente importava na vida. Heitor, o que faz aqui tão cedo? Perguntou Clarice ao vê-lo chegar com evidente angústia. Preciso falar com você. É urgente. Clarice pediu a Otávio, que também estava presente, que continuasse com a atividade das crianças enquanto ela atendia seu irmão. Sentaram-se em um banco improvisado sob a sombra de uma árvore de ipê roxo. Heitor explicou-lhe toda a situação financeira sem omitir detalhes. Com cada palavra, sentia como se estivesse confessando não apenas um fracasso empresarial, mas o colapso completo da identidade que havia construído durante décadas. Perdi tudo, Clarice. E não apenas eu. Vou arrastar comigo 120 famílias que dependiam de seus empregos em minha empresa. Clarice escutou-o em silêncio, sem julgar, oferecendo unicamente sua presença tranquila enquanto ele se desabafava. Sabe o que mais me dói? Continuou Heitor. Que justamente quando encontrei algo que realmente importava, quando descobri que tinha uma irmã, quando comecei a entender o que significa família, tudo desmorona. É como se o universo estivesse me castigando por ter demorado tanto para aprender. Ou talvez, respondeu Clarice suavemente, o universo esteja te dando a oportunidade de começar de novo com as prioridades corretas. Como pode ver algo positivo nisso? Estou arruinado, Clarice. Não apenas financeiramente. Tudo o que acreditei saber sobre negócios, sobre sucesso, sobre minha própria competência, tudo era uma ilusão. Clarice tomou suas mãos entre as suas. Heitor, me permite contar uma história? Ele assentiu, necessitando de qualquer coisa que pudesse oferecer-lhe um pouco de esperança. Quando perdi minha carreira universitária e me vi obrigada a trabalhar limpando escritórios, pensei que minha vida havia terminado. Havia estudado durante anos, tinha um doutorado, havia publicado livros. De repente me encontrei esfregando pisos para sobreviver. Como conseguiu superar isso? Não superei imediatamente. Chorei durante meses. Sentia-me humilhada, derrotada. Mas um dia, uma companheira de trabalho me disse algo que mudou minha perspectiva. As circunstâncias não definem quem você é. Definem onde está. E onde está sempre pode mudar. Clarice apontou para o jardim onde as crianças trabalhavam entusiasmadas com as plantas. Olhe essas crianças. Estão aprendendo que as sementes precisam passar pela escuridão da terra antes de poder crescer para a luz. Sua crise pode ser essa escuridão necessária. Acha que posso me recuperar disso? Acho que pode fazer algo melhor que se recuperar. Pode renascer. Naquela noite, Heitor convocou uma reunião de emergência com todos seus funcionários. Havia decidido ser completamente honesto sobre a situação da empresa, sem importar as consequências legais ou pessoais. O auditório do 15º andar encheu-se de rostos expectantes e preocupados. Heitor subiu ao pódio sentindo o peso de 120 famílias sobre seus ombros. Amigos, começou, usando uma palavra que raramente havia empregado para dirigir-se a seus funcionários, tenho que comunicar-lhes uma notícia muito difícil. Durante os 30 minutos seguintes, explicou a situação financeira da empresa com a mesma honestidade brutal que havia usado com Clarice.
Viu como as expressões de preocupação se transformavam em choque, depois em medo, e finalmente em uma espécie de respeito surpreso por sua transparência. Sei que isso não é o que esperavam escutar, continuou. Sei que muitos de vocês têm famílias que dependem de seus salários, projetos pela metade, sonhos que agora parecem inalcançáveis. A secretária recém-divorciada começou a chorar silenciosamente. O contador idoso havia empalidecido. Os jovens estagiários olhavam-se entre si com expressões de desconcerto. Mas quero fazer um compromisso com vocês aqui, esta noite. Não vou abandoná-los. Vou lutar para encontrar uma solução que nos permita sair adiante juntos. E se não conseguir, me assegurarei de que cada um de vocês receba a indenização completa que lhe corresponde, mesmo que tenha que vender tudo o que possuo. Um funcionário do departamento de contabilidade levantou a mão. Senhor, Sampaio, o que podemos fazer para ajudar? A pergunta o surpreendeu completamente. Havia esperado raiva, reclamações, talvez demandas legais. Não havia esperado solidariedade. Não sei se há algo que possam fazer, respondeu honestamente. Mas se tem ideias, as escuto. O que se seguiu foi uma sessão de tempestade de ideias de 2 horas que transformou a reunião de crise em uma assembleia de esperança. Os funcionários sugeriram reduções salariais voluntárias, redistribuição de responsabilidades, estratégias de economia que Heitor nunca havia considerado. Mas a proposta mais impactante veio de Maria Helena, a secretária que havia estado chorando. Senhor Sampaio, o senhor nos disse a verdade quando podia ter mentido para nós. Isso significa mais para nós do que imagina. Se vai lutar para nos salvar, nós vamos lutar com o Senhor. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Heitor sentiu algo que não havia experimentado em décadas. A quentura de não estar sozinho em uma crise. Pela primeira vez, entendeu que o verdadeiro capital de uma empresa não estava nos balanços financeiros, mas na confiança e lealdade das pessoas que a compunham. As semanas seguintes se converteram em um turbilhão de reuniões com advogados, negociações com credores e busca desesperada de soluções financeiras. Heitor descobriu que a ruína econômica era como uma doença que infectava todos os aspectos da vida. O sono se tornava esquivo, a comida perdia sabor, e cada conversa telefônica trazia a possibilidade de mais más notícias. Mas também descobriu algo inesperado. A crise havia revelado aspectos de si mesmo e das pessoas que o rodeavam que jamais havia imaginado. Uma tarde de início de maio, enquanto revisava documentos em seu escritório agora despojado da maioria de seus luxos, Clarice apareceu com uma proposta que o pegou completamente de surpresa. Venho oferecer-lhe um emprego, anunciou sem preâmbulos, entrando com aquela dignidade serena que a caracterizava. Um emprego? Do que está falando? A fundação educativa que vamos criar com a herança de nosso pai precisa de um diretor administrativo, alguém que entenda de finanças, que saiba manejar orçamentos, que possa fazer cada real render ao máximo. Heitor olhou-a com uma mistura de gratidão e perplexidade. Clarice, é muito generoso de sua parte, mas não posso aceitar caridade de minha irmã. Caridade? Clarice sentou-se diante dele com um sorriso que misturava diversão e determinação. Irmão, deixe-me explicar algo sobre administração de organizações sem fins lucrativos. É 10 vezes mais complexo que manejar uma empresa comercial. Precisa otimizar recursos limitados, justificar cada gasto diante de doadores exigentes, criar programas sustentáveis com orçamentos de sobrevivência. Se acha que isso é caridade, é que não entende o desafio que estou oferecendo. Está dizendo que está me contratando por minhas habilidades, não por pena? Estou contratando porque você é a única pessoa que conheço capaz de converter R$ 20 em 50 sem comprometer a ética. E porque precisa de um laboratório onde possa aprender a usar seus talentos para algo que realmente transforme vidas. Nessa mesma semana, Otávio aproximou-se de seu pai com uma proposta igualmente inesperada. Pai, alguns de seus funcionários se aproximaram de mim com uma ideia maluca que poderia funcionar. Que tipo de ideia? Querem formar uma cooperativa, converter a empresa em uma organização propriedade dos trabalhadores.
Dizem que se todos contribuirmos com o trabalho e os poucos recursos que temos, poderíamos manter operando pelo menos alguns departamentos. Heitor ficou calado por um momento, processando a proposta. Uma cooperativa? Como funcionaria? Basicamente, em vez de ter um dono que concentra os lucros, todos os membros da cooperativa participam nas decisões e compartilham os benefícios. É mais democrático, mais justo, e em uma crise como esta, mais resistente. Você acha que poderia funcionar? Acho que vale a pena tentar, mas precisaríamos de alguém com experiência empresarial que nos ajudasse a estruturá-la corretamente. A resposta chegou sozinha. Heitor se converteria em consultor da cooperativa que surgiria das cinzas de sua empresa. Durante o mês de maio, enquanto as chuvas começavam a refrescar Belo Horizonte e os ipês explodiam em cores vibrantes por toda a cidade, Heitor experimentou uma transformação que jamais havia imaginado possível. Nas manhãs trabalhava com Clarice no planejamento da Fundação Educativa. Descobriu que administrar uma organização sem fins lucrativos requeria uma criatividade e uma eficiência que nenhuma escola de negócios havia ensinado. Cada real tinha que justificar-se não apenas em termos econômicos, mas em termos de impacto social. Era como resolver um quebra-cabeças tridimensional, onde as peças eram orçamentos, necessidades comunitárias e sonhos humanos. Nas tardes, trabalhava com a equipe de funcionários que haviam decidido formar a cooperativa. A experiência era radicalmente diferente de dirigir uma empresa tradicional. As decisões se tomavam coletivamente, os problemas se resolviam entre todos, e cada membro tinha voz no rumo da organização. É como aprender a tocar em uma orquestra depois de ter sido solista toda a vida, comentou com Clarice uma noite enquanto jantavam na cozinha da biblioteca, que se havia convertido em seu refúgio favorito. Gosta mais da orquestra ou do solo? Perguntou ela enquanto servia sopa de legumes que havia preparado com vegetais da horta comunitária. A orquestra. Definitivamente a orquestra. Nunca havia experimentado a satisfação de criar algo genuinamente coletivo. Clarice sorriu. Sabe o que isso me diz sobre você? O quê? Que sempre teve a alma de um colaborador, mas as circunstâncias o obrigaram a ser um competidor solitário. Essa observação o fez refletir profundamente. Quantas das decisões que havia tomado durante sua carreira empresarial refletiam realmente sua natureza, e quantas haviam sido impostas por um sistema que premiava a competição individual sobre a cooperação. No final de maio, aconteceu algo que consolidou sua nova perspectiva de vida. Mateus, a criança de 11 anos que sonhava em ser rico e bom, aproximou-se depois de uma aula na biblioteca. Professor Heitor, disse-lhe com a seriedade que só as crianças podem mostrar quando abordam temas importantes. Meu pai diz que o senhor perdeu todo o seu dinheiro. É verdade, Mateus. Isso te preocupa? Não, me dá esperança. A resposta o surpreendeu completamente. Por que te dá esperança? Porque agora vejo que se pode perder o dinheiro, mas não perder a bondade. O senhor continua sendo bom, mesmo que já não seja rico. Isso significa que quando eu for rico, vou poder sê-lo de verdade, não só por ter dinheiro. Naquela noite, Heitor escreveu em um caderno que havia começado a levar. Hoje uma criança de 11 anos me ensinou que o fracasso pode ser a porta de entrada para a autenticidade. Durante anos, minha bondade e minha riqueza estiveram entrelaçadas de tal maneira que não sabia onde terminava uma e começava a outra. A crise me obrigou a separá-las, e descobri que a bondade é o único que realmente me pertence. Era a primeira vez em sua vida que escrevia sobre suas emoções, e se surpreendeu ao descobrir que as palavras fluíam com a mesma naturalidade que os números em uma planilha. No final daquele mês, a cooperativa havia conseguido seu primeiro contrato pequeno, mas significativo. A Fundação Educativa havia recebido seu registro oficial e já contava com 3 bibliotecas comunitárias em diferentes bairros de Belo Horizonte. Heitor havia perdido seu império, mas havia ganhado algo muito mais valioso: uma família, uma comunidade e uma versão de si mesmo que não sabia que existia. Pela primeira vez em décadas,
Deitava-se todas as noites com a sensação de que havia passado o dia construindo algo que realmente importava. Junho chegou a Belo Horizonte com essas tardes luminosas que transformam a cidade em um cenário de filme dourado. Era a época do ano em que Heitor costumava viajar à Europa para fechar contratos de investimento ou assistir a conferências internacionais. Mas este ano, seu mundo havia se reduzido a um raio de 10 quilômetros entre a biblioteca comunitária, o escritório improvisado da cooperativa e o pequeno apartamento que havia alugado depois de vender seu apartamento de cobertura. A mudança de estilo de vida havia sido mais dramática do que havia antecipado. Depois de décadas de contar com motoristas, empregadas domésticas e secretárias que organizavam cada detalhe de sua existência, agora se encontrava lavando sua própria roupa, cozinhando refeições simples e tomando o ônibus urbano. Paradoxalmente, essa simplicidade lhe havia devolvido uma conexão com a vida cotidiana que havia perdido sem perceber. Uma manhã de meados de junho, enquanto esperava o ônibus no ponto perto da biblioteca, percebeu que uma mulher o observava com insistência. Demorou um momento para reconhecê-la. Era Silvia Moraes, esposa de um de seus antigos sócios de negócios. "Heitor Sampaio?", perguntou ela, aproximando-se com uma mistura de curiosidade e malícia mal disfarçada. "O que faz no transporte público?" "Bom dia, Silvia. Vou ao trabalho." "Ao trabalho? Pensei que tinha... que tinha tido alguns problemas financeiros." Era evidente que havia vindo confirmar os rumores que circulavam nos círculos empresariais de Belo Horizonte. Heitor sentiu a tentação de se sentir humilhado, mas descobriu que a resposta que surgiu naturalmente foi completamente diferente. "Sim, perdi minha empresa. Agora trabalho em uma fundação educativa. É o emprego mais satisfatório que tive em minha vida." Silvia olhou-o como se tivesse afirmado que havia se tornado astronauta. "Uma fundação? Mas como vai manter seu padrão de vida?" "Não vou mantê-lo. Descobri que não precisava dele." O ônibus chegou nesse momento, interrompendo uma conversa que havia revelado algo importante sobre o processo de transformação que estava vivendo. Já não sentia vergonha por sua nova situação. Sentia uma espécie de orgulho estranho por haver encontrado uma forma de vida mais autêntica. Naquela tarde, durante a reunião semanal da cooperativa, aconteceu algo que o comoveu profundamente. Maria Helena, a secretária recém-divorciada, pediu a palavra para fazer um anúncio. "Quero agradecer a todos, especialmente ao Sr. Heitor, por nos terem dado a oportunidade de salvar nossos empregos desta maneira, mas há algo mais importante que quero compartilhar." Parou um momento, claramente emocionada. "Minha filha de 14 anos me disse ontem algo que chegou ao meu coração. Me disse: 'Mãe, antes acreditava que você trabalhava só pelo dinheiro. Agora vejo que trabalha porque acredita em algo.' Isso me fez perceber que esta cooperativa não apenas salvou meu emprego, salvou minha dignidade." Os aplausos encheram a pequena sala onde se reuniam. Heitor sentiu um nó na garganta ao perceber que seu fracasso empresarial havia sido o catalisador para que 20 famílias descobrissem uma forma mais humana de trabalhar. Depois da reunião, caminhou para a biblioteca comunitária, onde Clarice organizava um evento especial. A primeira formatura oficial de seu programa de alfabetização de adultos. 15 pessoas entre 20 e 70 anos receberiam certificados que acreditavam que haviam aprendido a ler e escrever. O pequeno auditório improvisado estava decorado com bandeirinhas de festa junina e flores de ipê amarelo. As famílias dos formandos enchiam as cadeiras dobráveis, e havia um ambiente de celebração que rivalizava com qualquer cerimônia universitária que Heitor tivesse presenciado. Clarice havia convidado cada formando a ler um parágrafo de um texto que tivessem escolhido pessoalmente. As leituras foram um mosaico emocional da experiência humana. Um avô leu uma carta que sua neta lhe havia escrito dos Estados Unidos. Uma mulher de 40 anos leu um conto que queria compartilhar com seus filhos. Um jovem pedreiro leu um poema que havia composto sobre o orgulho do trabalho honesto. Mas a leitura que mais impactou Heitor foi a de Carmen, uma senhora de 60 anos que havia trabalhado toda sua vida vendendo pamonhas. "Escolhi ler isto", anunciou,
Porque nunca pensei que poderia entender palavras tão elegantes. Começou a ler lentamente, com voz clara e orgulhosa. Caminante, no hay camino, se hace caminho al andar se hace el caminho, e al volver la vista atrás se vê la senda que nunca se há de volver a pisar. Quando terminou, explicou: minha neta me disse que este poema falava de que cada pessoa tem que encontrar seu próprio caminho na vida. Eu pensava que meu caminho havia terminado quando aprendi a fazer pamonhas aos 15 anos. Mas agora, aos 60, descobri que meu caminho estava apenas começando. O auditório explodiu em aplausos. Heitor teve que sair discretamente porque as lágrimas o impediam de ver com clareza. Lá fora, sob as estrelas que começavam a aparecer no céu de Belo Horizonte, refletiu sobre o paradoxo de sua situação. Durante décadas havia sido considerado um homem bem-sucedido pela sociedade, mas nunca havia experimentado a satisfação profunda que sentia agora, trabalhando com um salário que representava menos de 5% do que costumava ganhar. Otávio saiu da biblioteca e sentou-se ao seu lado no banco do pequeno parque. Está bem, pai? Estou melhor que bem. Estou completo. O que significa isso? Heitor pensou cuidadosamente sua resposta. Significa que, pela primeira vez em minha vida, a pessoa que sou em privado é a mesma que sou em público. Não há discrepância entre meus valores e minhas ações. Não sente falta de nada da sua vida anterior? Sinto falta da segurança financeira. Não vou mentir. Sinto falta da comodidade de não ter que me preocupar com dinheiro. Mas não sinto falta da pessoa que era quando tinha essas coisas. Otávio sorriu. Sabe, algo que nunca lhe disse sobre por que escolhi ser professor em vez de seguir seus passos nos negócios. O quê? Quando era criança, admirava-o enormemente, mas também tinha medo de você. A confissão golpeou Heitor como uma revelação dolorosa. Medo? Por quê? Porque nunca sabia que versão sua ia encontrar quando chegasse em casa. Havia o papai que brincava comigo aos domingos e me ensinava a empinar pipas. Mas também havia o papai que chegava tão estressado pelo trabalho que parecia que qualquer ruído ia fazê-lo explodir. Otávio, eu nunca quis que se sentisse assim. Sei disso. E também sei que não era sua culpa. O sistema no qual trabalhava não permitia que fosse uma pessoa completa. Obrigava-o a se fragmentar. Naquela noite, Heitor escreveu em seu caderno: hoje entendi que o sucesso que acreditava ter alcançado era, na realidade, uma forma sofisticada de escravidão. Era bem-sucedido em termos externos, mas havia perdido a liberdade de ser genuinamente eu mesmo. A ruína financeira me devolveu essa liberdade. É a troca mais valiosa que fiz em minha vida. No final de junho, a Fundação Educativa havia expandido seus serviços a 5 bairros diferentes. A cooperativa havia conseguido 3 contratos estáveis, e Heitor havia descoberto que a pobreza relativa não era uma tragédia se viesse acompanhada de propósito e autenticidade. Pela primeira vez em décadas, estava genuinamente emocionado com o futuro. Julho começou com uma daquelas chuvas torrenciais que lavam Belo Horizonte como se a cidade fosse uma tela que precisasse se renovar. Heitor havia desenvolvido o hábito de caminhar sob a chuva, algo que jamais havia feito em sua vida anterior. Descobriu que a água tinha a capacidade de clarificar não apenas o ar, mas também os pensamentos. Naquela manhã chuvosa de início de julho, recebeu uma ligação inesperada. Era o Dr. Ferreira, seu antigo advogado, com notícias que mudariam novamente o curso de sua vida. Heitor, preciso vê-lo urgentemente. Há desenvolvimentos legais importantes sobre sua situação financeira. Encontraram-se num café do centro histórico, não muito longe da biblioteca comunitária. Ferreira chegou com uma pasta volumosa e uma expressão que misturava surpresa com satisfação profissional. Tenho notícias extraordinárias, começou sem preâmbulos. A investigação sobre as irregularidades em sua empresa revelou que foi vítima de fraude. Seu diretor financeiro e 2 membros do conselho haviam estado desviando fundos sistematicamente durante 3 anos. Heitor sentiu uma mistura de alívio e amargura. Posso recuperar algo? Pode recuperar aproximadamente 70% do que perdeu. Além disso, como foi vítima e não cúmplice,
Não há acusações criminais contra você. Na verdade, o Ministério Público o vê como uma testemunha colaboradora. A informação era avassaladora. Depois de meses assumindo que havia perdido tudo por sua própria negligência, descobrir que havia sido traído por pessoas em quem confiava era como um golpe emocional de direção oposta. O que tenho que fazer? Primeiro, decidir se quer recuperar sua empresa. Com os ativos recuperados e sua reputação limpa, poderia reconstruir a Sampaio em Associados em 6 meses. Naquela noite, Heitor reuniu-se com Clarice e Otávio na biblioteca para compartilhar as notícias. A conversa que se seguiu foi uma das mais importantes de sua vida. "O que quer fazer?" perguntou Clarice depois de escutar toda a explicação. "Não sei. Durante meses estive construindo uma nova vida, uma nova identidade. A possibilidade de voltar a ser quem era antes me gera... Não sei como descrever. Medo", sugeriu Otávio. "Sim, medo. Mas não medo do sucesso financeiro. Medo de perder o que encontrei." Clarice levantou-se e foi até uma das estantes, voltando com um livro que Heitor reconheceu. Era um dos volumes de poesia que havia visto na primeira vez que investigou seus pertences. "Posso ler algo para você?" perguntou. Heitor assentiu. Clarice abriu o livro numa página marcada e leu. "Não é mais rico quem mais tem, mas quem menos necessita." É um verso de um poeta brasileiro do século XIX. Tive-o marcado durante anos, porque sempre me lembrou que a riqueza verdadeira é interior. "O que está me sugerindo?" "Não sugiro nada. Apenas lembro que tem opções que vão além do tudo ou nada." Otávio interveio. "Pai, o que aconteceria se pegasse parte do dinheiro recuperado para assegurar seu futuro econômico, mas dedicasse o resto a expandir realmente a fundação e a cooperativa? Poderia ser próspero sem ser milionário." A proposta ressoou em Heitor como um sino que encontra sua frequência perfeita. Era uma terceira via que não havia considerado. Nem a pobreza relativa, nem a riqueza extrema, mas uma prosperidade consciente que lhe permitisse viver dignamente enquanto dedicava seus recursos a causas que realmente importavam. "É uma ideia inteligente", admitiu, "mas há algo mais que me preocupa." "O quê?" perguntaram ambos os irmãos em uníssono. "Como sei que não vou voltar a ser a pessoa que era antes? Como sei que o dinheiro não vai me corromper novamente?" Clarice sorriu com aquela sabedoria maternal que a caracterizava. "Porque agora tem algo que não tinha antes, uma família que vai lembrá-lo constantemente de quem realmente é. E uma comunidade", acrescentou Otávio, "que depende de sua versão mais autêntica, não de sua versão mais rica." Durante as semanas seguintes, Heitor trabalhou com seus advogados para desenhar uma estratégia que refletisse seus novos valores. Recuperaria aproximadamente 500 milhões de reais, dos quais destinaria 100 milhões para garantir sua segurança financeira pessoal, 200 milhões para expandir a fundação educativa e outros 200 milhões para criar um fundo de apoio a cooperativas de trabalhadores em toda a região. A decisão não foi fácil. Havia momentos em que a tentação de reconstruir seu império era avassaladora. Mas cada vez que visitava a biblioteca comunitária ou participava das reuniões da cooperativa, lembrava-se do porquê havia escolhido um caminho diferente. Um dia do final de julho, enquanto organizava documentos para a nova estrutura da fundação, encontrou entre seus papéis pessoais uma fotografia que não havia visto em anos. Era uma imagem dele aos 8 anos, sentado no colo de sua avó, enquanto ela lhe lia um conto. A expressão em seu rosto infantil era de felicidade pura, sem complicações. Percebeu que essa era a expressão que havia recuperado nos últimos meses. Depois de 44 anos, havia voltado a ser a criança que se emocionava genuinamente com as histórias, por aprender coisas novas, pela simples alegria de conectar com outras pessoas. Naquela noite, escreveu em seu caderno: "A riqueza verdadeira não se mede no que acumulas, mas no que podes dar, sem sentir que perdes algo. Estes meses me ensinaram que tenho muito mais para dar do que jamais imaginei." Agosto chegou com a intensidade típica do inverno mineiro, mas também trouxe consigo a materialização de sonhos que haviam começado como conversas noturnas na biblioteca comunitária. A Fundação Coração de Minas, como haviam decidido chamá-la,
havia oficialmente aberto sua primeira sede em um edifício colonial, restaurado no centro histórico. Heitor encontrava-se numa posição que jamais havia imaginado. Era próspero sem ser ostentoso, influente sem ser autoritário e bem-sucedido em termos que realmente importavam. A transformação não havia sido apenas pessoal, havia criado ondas concêntricas que afetavam centenas de famílias na cidade. A cooperativa formada por seus antigos funcionários havia crescido até incluir 45 trabalhadores e havia assinado um contrato importante com o governo estadual para digitalizar arquivos históricos. Maria Helena havia sido eleita presidenta do Conselho Administrativo e sua primeira decisão havia sido estabelecer uma creche nas instalações para os filhos dos cooperados. "Sabe o que é o mais extraordinário de tudo isso?" comentou Clarice uma tarde, enquanto revisavam os planos para a segunda sede da fundação. "Não é apenas que tenhamos criado empregos ou que tenhamos educado centenas de pessoas. É que demonstramos que é possível fazer negócios com o coração." Heitor levantou o olhar dos documentos financeiros. "Como assim?" "Observe os números da cooperativa. São mais eficientes, mais criativos e mais comprometidos do que quando trabalhavam numa estrutura tradicional. A felicidade laboral se traduz diretamente em produtividade superior." Era verdade. Os relatórios mensais mostravam indicadores que qualquer empresa invejaria. Rotatividade de pessoal praticamente nula, níveis de satisfação laboral de 95% e inovação constante em processos e serviços. Mas o impacto mais profundo se media em histórias individuais que chegavam a Heitor como pequenos milagres cotidianos. Mateus, a criança que sonhava em ser rico e bom, havia ganhado uma bolsa completa para estudar numa escola preparatória prestigiosa. Seu ensaio de candidatura, intitulado "Como meu professor me ensinou que a riqueza é um verbo, não um substantivo", havia comovido o comitê de seleção. Carmen, a senhora que vendia pamonhas e havia aprendido a ler aos 60 anos, havia aberto um pequeno negócio de catering com 3 de suas companheiras do programa de alfabetização. Haviam chamado sua empresa de Sabores com História e se especializavam em comida tradicional mineira para eventos corporativos. Otávio havia sido convidado a apresentar o modelo educativo da Fundação num congresso internacional de pedagogia em São Paulo. Sua palestra, A Educação como Ferramenta de Transformação Comunitária, havia sido recebida com ovações prolongadas, mas talvez a transformação mais significativa fosse a que Heitor observava em si mesmo cada manhã ao despertar. Já não precisava revisar obsessivamente os preços das ações ou as notícias financeiras internacionais. Seu dia começava com uma sensação de propósito claro e terminava com a satisfação de haver contribuído para algo maior que ele mesmo. Numa sexta-feira à tarde, enquanto coordenava com os arquitetos a renovação de um edifício que se converteria na terceira biblioteca comunitária, recebeu uma visita inesperada. Era Sílvia Moraes, a esposa de seu antigo sócio, que o havia encontrado no ponto de ônibus meses atrás. "Heitor, preciso falar com você", disse com uma humildade que contrastava dramaticamente com sua atitude anterior. "Claro, Sílvia. Em que posso ajudá-la?" "Meu marido está passando por uma crise similar à que você viveu. Maus investimentos, sócios desleais, dívidas que não pode cobrir. Mas o pior é que está destruindo nossa família com sua obsessão por manter as aparências." Sílvia sentou-se numa das cadeiras simples do escritório, muito diferente dos móveis de grife que costumava frequentar. "Quando te vi no ônibus há alguns meses, pensei que tinha fracassado completamente. Mas depois comecei a escutar histórias sobre o que estava fazendo, sobre esta fundação, sobre como havia conseguido transformar uma crise numa oportunidade." "Que tipo de histórias?" "Minha cabeleireira é Carmen, a senhora das pamonhas. Não para de falar sobre como mudou sua vida depois de aprender a ler em seu programa. Meu jardineiro é irmão de um dos cooperados e diz que nunca havia visto seu irmão tão feliz no trabalho." Sílvia parou um momento, claramente emocionada. "Heitor, quero perguntar se poderia falar com meu marido. Não para dar dinheiro ou soluções mágicas, mas para mostrar que há outra forma de ver o fracasso.
A conversa com Roberto Moraes realizou-se uma semana depois nas instalações da Fundação. Heitor havia sugerido esse lugar deliberadamente. Queria que Roberto visse o resultado tangível de haver transformado uma crise pessoal numa missão coletiva. Roberto chegou com a aparência derrotada de um homem que havia perdido não apenas dinheiro, mas a confiança em si mesmo. Durante 2 horas, Heitor compartilhou sua própria experiência. A queda, a humilhação, o medo, mas também a descoberta de valores que haviam estado adormecidos durante décadas. O mais difícil, explicou-lhe, não foi perder o dinheiro. Foi admitir que a pessoa que havia sido durante anos não era realmente eu. Era uma versão distorcida de mim mesmo, criada pelas expectativas externas e o medo do fracasso. Como soube o que era real e o que era falso, quando perdi tudo o externo, o único que restou foi o interno, e me surpreendi ao descobrir que havia muito mais ali do que havia imaginado. No final da conversa, Roberto ficou calado durante vários minutos, observando através da janela o jardim comunitário, onde crianças e adultos trabalhavam juntos, cultivando hortaliças. Acha que é muito tarde para mim? Roberto, tenho 52 anos e acabei de descobrir quem sou realmente. Nunca é tarde para começar de novo. 3 meses depois, Roberto Moraes havia se convertido no coordenador de um programa da Fundação dedicado a apoiar empresários em crise. Sua primeira conferência se intitulou O Fracasso como Mestre, Lições de uma Queda Necessária. No final de agosto, enquanto Heitor revisava os relatórios trimestrais de todas suas iniciativas, percebeu que havia criado algo que transcendia qualquer empresa que tivesse dirigido antes, uma rede de transformação humana que crescia exponencialmente. Não era apenas que a Fundação educasse pessoas, era que essas pessoas educavam outras. Não era apenas que a cooperativa gerasse empregos, era que inspirava a criação de outras cooperativas. Não era apenas que ele tivesse mudado, era que sua mudança havia demonstrado a outros que a transformação era possível. Naquela noite, escreveu em seu caderno: o verdadeiro legado não se mede no que construís para ti mesmo, mas no que permites que outros construam para si mesmos. Descobri que a maior fortuna é ser catalisador da felicidade alheia. Setembro chegou com esses ventos frescos que anunciam o final do inverno em Belo Horizonte, mas também trouxe consigo um desafio que poria à prova tudo o que Heitor havia aprendido sobre si mesmo durante o ano mais transformador de sua vida. A crise começou com uma ligação de Otávio numa sexta-feira de manhã. Sua voz soava tensa, algo inusual nele. Pai, precisamos nos reunir urgentemente. Surgiu algo que afeta a Fundação e precisamos tomar decisões importantes. Encontraram-se na biblioteca central, onde Clarice já os esperava, com uma expressão séria. Na mesa havia documentos espalhados e um laptop aberto, mostrando artigos de jornais locais. O que está acontecendo? Perguntou Heitor, sentindo uma familiar sensação de ansiedade no estômago. Clarice tomou a palavra. Alguém tem investigado a Fundação e fazendo acusações públicas sobre o manejo dos recursos. Que tipo de acusações? Otávio apontou a tela do laptop. Um jornalista chamado Martim Vasconcelos tem publicado uma série de artigos sugerindo que a Fundação é uma fachada para lavar dinheiro. Diz que é impossível que tenha passado de empresário milionário a filantropo sem motivações ocultas. Heitor leu as manchetes com crescente indignação. Filantropia ou lavagem de dinheiro? A transformação suspeita de Heitor Sampaio. A nova maquiagem de um velho tubarão financeiro. Quando os ricos brincam de ser bons. Os artigos continham informação detalhada sobre seu passado empresarial, mas interpretavam cada ação da Fundação sob uma luz suspeita. O programa de alfabetização era descrito como uma forma de criar dependência política. A cooperativa era caracterizada como uma maneira de controlar seus antigos funcionários. Sua colaboração com organizações governamentais era apresentada como tráfico de influências. É uma campanha sistemática de desprestígio, observou Clarice. As acusações não têm base legal, mas estão desenhadas para danificar nossa reputação e a confiança da comunidade. Temos ideia de quem está por trás disso?
Otávio trocou um olhar significativo com Clarice antes de responder. Temos suspeitas. 3 de seus antigos competidores empresariais têm perdido contratos importantes com o governo estadual. Contratos que agora estão sendo atribuídos a cooperativas e empresas socialmente responsáveis. A situação era mais complexa do que Heitor havia antecipado. Sua transformação pessoal havia tido consequências econômicas mais amplas. Ao demonstrar que era possível fazer negócios com ética e responsabilidade social, havia inadvertidamente criado um novo padrão que fazia parecer mal empresários que operavam da maneira tradicional. Que opções temos? Perguntou. Podemos contratar um escritório de advocacia especializado em dano reputacional, sugeriu Clarice. Também podemos organizar uma campanha de relações públicas para contrarrestar as acusações. Ou, acrescentou Otávio, com um sorriso que misturava desafio e esperança, podemos fazer algo completamente diferente. O que tem em mente? Podemos abrir completamente os livros da Fundação, convidar uma auditoria pública, documentar cada real que entra e sai, cada decisão que tomamos, cada resultado que obtemos. Converter a transparência em nossa arma mais poderosa. A proposta era arriscada. Uma auditoria pública revelaria não apenas as finanças da Fundação, mas também detalhes pessoais sobre o patrimônio de Heitor, suas decisões de investimento e as razões por trás de cada doação. É como se despir em público, murmurou Heitor. Exatamente, respondeu Otávio. Mas quando não tem nada a ocultar, a nudez se converte em poder. A decisão se tomou naquela mesma tarde. A Fundação convidaria uma auditoria independente realizada por uma coalizão de organizações civis, universidades e meios de comunicação. Toda a informação estaria disponível online, desde os estados financeiros até as avaliações de impacto social. A resposta da comunidade foi imediata e avassaladora. Os beneficiários dos programas da Fundação começaram a organizar protestos pacíficos diante das oficinas do jornal que havia publicado as acusações. Carmen e suas companheiras de Sabores com História distribuíram comida gratuita aos manifestantes, convertendo o protesto numa celebração comunitária. Os cooperados criaram um vídeo colaborativo onde cada membro contava sua experiência pessoal trabalhando na nova estrutura. O vídeo se tornou viral nas redes sociais, com mais de 100.000 visualizações na primeira semana. Os pais de família das crianças que assistiam às bibliotecas comunitárias escreveram cartas ao editor dos principais jornais de Belo Horizonte, defendendo os programas educativos com testemunhos detalhados de como haviam mudado as vidas de seus filhos. Mas a resposta mais poderosa veio de Mateus, agora com 12 anos, que escreveu uma carta aberta que foi publicada em vários meios. Meu nome é Mateus Oliveira e tenho 12 anos. O professor Heitor me ensinou que ser rico e bom ao mesmo tempo era possível. Antes de conhecê-lo, eu acreditava que todos os ricos eram maus porque isso era o que escutava em casa. Mas ele me demonstrou que o dinheiro é como a água. Pode ser veneno se estiver suja, ou pode dar vida se estiver limpa. A Fundação tem dado vida ao meu bairro. Se isso é ser mau, então não entendo o que significa ser bom. A auditoria pública durou 6 semanas. Cada quinta-feira, os auditores apresentavam relatórios preliminares em sessões abertas, transmitidas ao vivo pela internet. A transparência era total, desde os salários dos funcionários até o custo de cada lápis comprado para as escolas. O resultado final foi uma completa exoneração da Fundação, mas também algo mais importante. Havia criado um novo modelo de transparência organizacional que outras fundações e empresas começaram a adotar voluntariamente. O jornalista Martim Vasconcelos nunca admitiu publicamente que suas acusações eram infundadas, mas deixou de escrever sobre o tema. Mais tarde soube-se que havia sido contratado por uma firma de relações públicas paga por empresários que se sentiam ameaçados pelo novo paradigma de responsabilidade social. Na última sessão da auditoria, Heitor foi convidado a dirigir-se à comunidade. Pôs-se de pé diante de um auditório cheio de rostos familiares, beneficiários dos programas, cooperados voluntários, famílias inteiras que haviam sido tocadas de alguma maneira pelo trabalho da Fundação. Há um ano, começou,
Acreditava que minha maior fortaleza era minha capacidade de manter segredos financeiros, de manobrar na opacidade dos grandes negócios. Hoje descobri que minha maior fortaleza é a capacidade de não ter nada a ocultar. A ovação durou 5 minutos completos. Naquela noite, enquanto caminhava para seu apartamento pelas ruas de paralelepípedos do centro histórico, Heitor refletiu sobre o ano que havia transformado completamente seu entendimento do que significava ser bem-sucedido. Havia começado o ano como um milionário solitário, e o terminava como um homem próspero, rodeado de uma comunidade que havia ajudado a criar. Havia perdido uma fortuna e havia ganhado uma família. Havia deixado de ser patrão para se converter em colaborador. Mas mais importante que qualquer mudança externa era a transformação interna. Pela primeira vez em sua vida adulta, gostava genuinamente de si mesmo. Novembro chegou a Belo Horizonte vestido com as cores douradas do fim da primavera que transformam a cidade numa aquarela viva. Era o momento do ano em que as famílias mineiras se preparam para honrar seus mortos no dia de finados. Mas para Heitor representava algo diferente. O primeiro aniversário da decisão que havia mudado sua vida para sempre. Havia sido exatamente 1 ano desde aquela noite chuvosa, quando decidiu seguir Clarice. E descobriu um mundo que existia paralelo ao seu, sem que ele soubesse. 12 meses que haviam contido mais crescimento pessoal, mais alegria genuína e mais sentido de propósito que as décadas anteriores combinadas. A Fundação Coração de Minas havia crescido até abranger 8 bibliotecas comunitárias, 3 cooperativas de trabalhadores, um programa de microcrédito para empreendedores locais e um centro de capacitação técnica que oferecia cursos gratuitos em ofícios tradicionais e tecnologia moderna. Mas os números, por impressionantes que fossem, não capturavam a verdadeira dimensão da transformação que havia ocorrido. Naquela manhã do dia de finados, Heitor preparava-se para algo que jamais havia imaginado fazer: uma cerimônia de agradecimento a seu pai. Clarice havia sugerido que era tempo de fazer as pazes com o homem que, apesar de seus erros, havia tornado possível que irmão e irmã se encontrassem. Reuniram-se no Cemitério da Saudade, um lugar cheio de história onde os túmulos coloniais se misturam com monumentos modernos. Haviam trazido flores de ipê amarelo, pão de açúcar feito por Carmen e suas companheiras e uma garrafa de cachaça envelhecida que havia pertencido a Alberto Sampaio. Pai, começou Heitor dirigindo-se à lápide de mármore preto, venho agradecer pelos erros que cometeu. Clarice olhou-o com surpresa. Não era o que havia esperado escutar. Obrigado por manter em segredo a existência de Clarice, porque isso nos obrigou a nos encontrar como adultos conscientes do valor da família. Obrigado por me ensinar a construir um império, porque quando desmoronou, tinha as ferramentas para construir algo melhor. Obrigado por me mostrar o que não queria ser, porque isso me ajudou a descobrir quem sim queria ser. Clarice tomou sua vez. Pai, venho perdoá-lo pelos anos que nos roubou, porque entendo que estava agindo a partir do medo e das limitações de sua época. Mas também venho agradecer por nos dar as ferramentas para curar o que você não pôde curar. Otávio, que havia insistido em acompanhá-los, acrescentou: Avô, embora nunca tenha te conhecido realmente, quero agradecer pelos genes de obstinação que herdei. Usei-os para ser obstinadamente otimista sobre a possibilidade de criar um mundo melhor. A cerimônia prolongou-se por 2 horas. Compartilharam histórias sobre Alberto que nunca haviam trocado, mostrando facetas diferentes do mesmo homem complexo. Gradualmente, a figura do patriarca autoritário foi se arredondando até se converter na imagem de um ser humano imperfeito que havia feito o melhor que pôde com as ferramentas emocionais de que dispunha. Quando terminaram, os 3 dirigiram-se à Biblioteca Central para a celebração anual, que havia crescido até se converter num festival comunitário. As ruas ao redor do edifício colonial estavam cheias de famílias, vendedores de quitutes tradicionais, grupos de choro que tocavam pelo puro prazer de fazê-lo, e crianças que corriam entre as barracas com a alegria incontível de quem cresce numa comunidade que os abraça. Heitor observava a cena da varanda da biblioteca, com uma sensação de completude que não sabia que era possível experimentar.
A seus pés, estendia-se uma celebração que ele havia ajudado a criar, mas que já não dependia dele para existir. Era autossustentável, orgânica, genuinamente comunitária. No que está pensando? Perguntou Clarice, aproximando-se com 2 xícaras de chocolate quente, preparado segundo a receita tradicional de sua avó. Penso em como é estranho ter encontrado o sucesso real no momento em que deixei de buscá-lo. E o que é o sucesso real para você agora? Heitor refletiu cuidadosamente sua resposta. É despertar cada manhã sabendo que o dia que vem vai ser melhor que o de ontem. Não porque eu vá ganhar mais dinheiro, mas porque alguém vai aprender algo novo, ou vai descobrir que é capaz de mais do que acreditava, ou vai sentir que pertence a uma comunidade que o valoriza. É uma definição linda. É uma definição que você me ensinou, irmã. Clarice sorriu com aquela mistura de sabedoria e ternura que a caracterizava. Não te ensinei nada que não estivesse já dentro de você. Apenas te ajudei a lembrar quem era antes que o mundo te convencesse a ser outra pessoa. Nesse momento, Mateus aproximou-se correndo pelas escadas, agora com 12 anos e meio, com a energia transbordante de uma criança que encontrou algo extraordinário. Professor Heitor, tenho que lhe mostrar algo. Havia trazido uma redação que havia escrito para sua aula de português sobre o tema Meu Herói Pessoal. Heitor começou a ler com curiosidade e terminou com lágrimas nos olhos. Meu herói pessoal não é um super-herói nem um ator famoso. É um senhor que se chama Heitor e que me ensinou que ser rico é poder ajudar outros a cumprir seus sonhos. Antes eu acreditava que os heróis eram pessoas que nunca se equivocavam, mas meu professor me ensinou que os heróis verdadeiros são as pessoas que se equivocam, aprendem de seus erros e usam essa sabedoria para ajudar outros. Meu professor era muito rico, mas não era feliz. Depois perdeu seu dinheiro, mas encontrou sua felicidade. Isso me ensinou que a felicidade não se compra nas lojas, se encontra ajudando outros a ser felizes também. Mateus, disse Heitor com voz emocionada, este é o presente mais valioso que recebi em minha vida. De verdade? De verdade. E agora quero te dar um presente eu também. Heitor ajoelhou-se para ficar na altura da criança. Quero te dar a promessa de que sempre vai ter uma bolsa para estudar o que quiser estudar, até onde quiser chegar. Mas mais importante, quero te dar a promessa de que sempre vai ter uma família nesta comunidade que acredita em você. Mateus abraçou-o com aquela intensidade emocional que só as crianças podem expressar sem inibições. Ao cair da noite, quando a celebração começou a se dispersar e as famílias voltaram aos seus lares carregadas de doces tradicionais e memórias novas, Heitor ficou sozinho na biblioteca com Clarice e Otávio. Sabe o que mais me surpreende de todo este ano? Comentou Otávio enquanto ajudava a arrumar as cadeiras. O quê? Perguntaram seu pai e tia em uníssono. Que a pessoa mais feliz que conheço é alguém que tecnicamente fracassou nos negócios. Clarice riu com aquela risada musical que enchia qualquer espaço de calor. É que seu pai não fracassou nos negócios. Fracassou num tipo específico de negócio que estava desenhado para enriquecer uma pessoa à custa de empobrecer sua alma. Agora está num negócio diferente, o negócio da felicidade coletiva. E é um negócio rentável? Perguntou Otávio com um sorriso travesso. Heitor olhou ao redor da biblioteca, com suas estantes cheias de livros que haviam mudado vidas, suas paredes decoradas com desenhos de crianças que sonhavam com futuros brilhantes, suas mesas onde adultos idosos haviam descoberto que nunca era tarde para aprender algo novo. É o negócio mais rentável do mundo, respondeu com convicção absoluta. Porque os dividendos se pagam em sorrisos, em abraços, em sonhos cumpridos e na sensação de despertar cada dia sabendo que sua existência faz com que o mundo seja um pouquinho melhor. Naquela noite, Heitor escreveu a última entrada no caderno que havia começado meses atrás. Hoje completa 1 ano, a decisão mais importante de minha vida. Seguir uma mulher misteriosa que resultou ser minha irmã mais velha. Esse ato de curiosidade me levou a descobrir que a família não é apenas o que herda, mas o que escolhe construir. Que o sucesso não é o que acumula, mas o que compartilha. Que a riqueza verdadeira não se deposita em bancos,
mas em corações. E que o amor, quando se expressa em ações concretas, tem o poder de transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. No final, descobri que toda a minha vida havia estado buscando no lugar errado. Acreditava que a felicidade estava no topo de uma montanha de dinheiro, quando na realidade estava no vale, trabalhando ombro a ombro com gente que compartilha os mesmos sonhos de dignidade, propósito e conexão humana. Amanhã começará um novo ano desta vida que nunca planejei, mas que não trocaria por nada. Uma vida onde sou irmão, pai, professor, companheiro de trabalho e simplesmente Heitor, não o empresário milionário, não o filantropo famoso, mas o homem que encontrou seu lugar no mundo, ajudando outros a encontrar o seu. Os segredos do coração, descobri, não são mistérios a resolver, mas presentes a compartilhar, e quando os compartilha, se multiplicam infinitamente. Fechou o caderno, apagou a última luminária da biblioteca e saiu para as ruas de Belo Horizonte, onde cada poste colonial iluminava não apenas o caminho de volta à casa, mas a trilha para um futuro cheio de possibilidades que jamais havia imaginado. Na distância, os sinos da catedral marcaram a meia-noite, anunciando um novo dia numa vida que havia aprendido a se medir não em anos, mas em momentos de conexão autêntica com o coração do mundo.